Antes de chamar a testemunha para depor, eu quero dizer a todos que nós recebemos um ofício do Ministério da Justiça, do senhor ministro Flávio Dino, referente a uma solicitação de um requerimento que foi aprovado nessa comissão, na última sessão, que solicita as imagens internas do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro, e o senhor ministro nos respondeu afirmando que não poderia passar essas imagens em virtude de que as mesmas fazem parte do conjunto de provas que faz parte de um projeto, de um inquérito que está em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Vejam bem, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras. Na reunião que eu tive com o senhor ministro, presidente dos inquéritos, Alexandre de Moraes, o que nos foi colocado pelo ministro é de que haviam alguns inquéritos que estavam sob sigilo e que esses inquéritos sob sigilo, que tinham ainda alguma diligência a ser feita e cuja divulgação pudesse trazer prejuízo a essa diligência, ele não poderia entregar naquele momento para a CPMI. Isso é absolutamente compreensível. Por exemplo, quando eu estive com o ministro Alexandre de Moraes, dias depois aconteceu uma operação, inclusive nesta casa, aqui no Senado, no gabinete do senador Marco Duval, e esse era um dos inquéritos que estavam em sigilo e que, obviamente, se naquele momento em que eu estive com o ministro, ele tivesse entregue à CPMI a íntegra desse inquérito, esta operação estaria fadada ao fracasso, haja vista que todos aqueles envolvidos que eram alvo da operação estariam previamente avisados de que a operação aconteceria. Portanto, eu acho que era plenamente compreensível, e que é plenamente compreensível, que havendo um inquérito em que haverá ainda uma diligência, que isso seja mantido em sigilo. Outra coisa completamente diferente são as provas que fazem parte deste inquérito. O fato de ter uma diligência, isso não estende esse sigilo para as provas. O único objetivo do sigilo é preservar esta ação, para que essa ação visada na diligência, para que ela não esteja condenada ao fracasso. Portanto, não faz sentido nenhum que tudo aquilo que esteja fazendo parte dos inquéritos não possa ser objetivo, não possa ser do conhecimento da CPMI. Sendo assim, e até pela obrigação que eu tenho, como presidente desse colegiado, de manter a integridade, a autoridade desse colegiado, eu não posso aceitar que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer: eu não vou atender. Porque se isso for feito, se nós adotarmos e aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI está fadada mais do que ao fracasso, está condenada ao ridículo. De todos os requerimentos que nós aprovarmos aqui, simplesmente o alvo do requerimento é: olha, eu não vou entregar. E se nós agirmos dessa forma em relação ao ministro Flávio Dino, e todo respeito ao ministro Flávio Dino, eu não conheço pessoalmente, nunca estive com o ministro pessoalmente, mas por isso mesmo não tenho nenhum motivo para ter nada contra ele. Pelo contrário, considero ele um quadro público, uma figura e um quadro da mais alta significância nesse país, senador da República, etc. Mas se eu aceitar passivamente que o ministro pode se denegar a dar conhecimento à CPI de um documento que a CPI requereu, obviamente que isso prevalecerá para todos e qualquer outros alvos de requerimento da CPMI. Assim, eu quero informar ao colegiado que estou determinando a advocacia do Senado para que solicite ao Supremo Tribunal Federal uma ordem para que o Supremo determine ao ministro que sejam entregues esses documentos. Então, essa decisão é a decisão que a mesa está tomada. O senador Magno Malta, como autor do requerimento. Nobre depoente, senhor Saulo, senhor presidente, senhora relatora. Na verdade, acho que o material está todo jogado no ar e diversas perguntas que já foram feitas e repetidas muitas vezes, nós não estaríamos ganhando tempo, nós estaríamos perdendo tempo, visto que ele tem sido muito incisivo e corajoso, sem gaguejar nas suas respostas, e
Eu estou satisfeito em ouvir o que estou ouvindo, né? E sem tergiversar no sentido de querer buscar a proteção de A ou a proteção de B. A gente, quando ouve aqui, alguns deputados se exaltam e dão informações até que está sob sigilo, que ninguém nem sabe. Eles falam, não, porque tem a mensagem no celular de fulano, não sei o que e tal. Eles já sabem, eles já têm conhecimento, né? E citam assim, os bolsonaristas, né? Tinham infiltrados, ninguém toca nisso, mas não são lulistas. Por exemplo, o cara que derrubou o relógio lá, vestido numa camisa de Bolsonaro, que está preso, pertence ao MST, não, esse cara não era infiltrado. Esse cara não fazia parte de nada, mas o cara que derrubou o relógio. Posso? Posso? Posso continuar? Não, se ela me disser que eu posso, eu vou continuar. Pode. Tá. É meio cômico quando eles falam, né? Que tudo é bolsonarista. Isso aqui não é cômico, é engraçado. Uma camisa de Bolsonaro, derruba lá um relógio, tá preso do MST. Ele é de onde? Porque comigo ele nunca andou. Nunca vi na minha vida. Bom, mas deixa eu continuar com o senhor. O senhor falou que havia aquela listagem no WhatsApp e que tinha mais ou menos 20 instituições ali. O nosso querido Espiridião Amin, que é um computador ambulante, diz 48 que estavam listados ali. O que tem aqui? É feio, desculpa. Bom, quer a palavra eu te dou. Então. Não, pode falar, pode falar. Eu posso falar, se quiser. Não, Maria, não, mas cheia de graça, né? Não, é porque, na verdade, Vossa Excelência coloca uma Eu tô falando, você não pode me impedir. Não, mas é Ele fake. fala lá bolsonarista e Vossa Excelência fica calada. Não, porque agora, você por favor, me dê a minha palavra. E A palavra é minha. Vossa Excelência desinforma nesta comissão. Não fiz ironia com você. A palavra está comigo. Não toquei no seu nome. Senador. Não toquei no seu nome. Senadora. Não toquei no seu nome. No meu nome, sim. Senadora, assim não é possível. Tocou no meu nome, Não toquei no Senadora, seu assim não é nome. possível. Eu estou com a palavra. Eu tenho aqui tentado garantir a palavra de todos. De todos. De todos. Eu tenho aqui garantido a palavra de todos. Tenho garantido aqui a palavra de todos. O senador Magno Malta está com a palavra e eu peço que todos respeitem a palavra do senador, a quem eu dou mais um minuto na sua fala. Eu tinha mais de um quando eu fui interrompido. Vai lá, tem mais um minuto. Deixa eu botar aqui. O senhor, quando a relatora lhe perguntou se o senhor abriria seu sigilo telemático, imediatamente o senhor falou sim, não tem nenhum problema. A minha pergunta houve uma coisa muito acelerada e galopante aqui para se ouvir o Cid, que era o mais ligado a Bolsonaro, e um trabalho forte de protelação para não se ouvir o G. Dias. O senhor teria algum problema em ser acareado com o G. Dias? Senador, se for necessário, obviamente eu atenderia ao clamado da CPMI, mas eu acho que não há necessidade de acariação. Eu, sinceramente, penso que no momento em que a comissão tiver acesso às mensagens, a comissão vai perceber que não há necessidade de acariação. Tudo bem. Que eu estou absolutamente certo do que eu estou falando. Mas a minha pergunta é exatamente porque percebo que o senhor está certo do que está falando. A minha pergunta é, em havendo essa convocação, o senhor teria algum problema? Não, nem havendo a convocação, não. Eu só rogaria... Mas eu estou aqui elogiando a sua determinação, a sua coragem. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Eu só estou apenas ponderando que, uma vez que eu abro o meu sigilo, que eu coloco aqui as mensagens que foram trocadas, Vossas Excelências vão perceber que não há necessidade de acariação. Como colocou o deputado Nicolas, de que há uma hierarquia, e nessa hierarquia o senhor estava abaixo do G. Dias, e o senhor o comunicava, então há a confirmação de que o pedido de retirada do nome dele foi feito por ele. Sim, eu acho que o próprio general G. Dias falou isso na